dados da avaliação Avance Mais e como eu estou passando para os professores e os professores levando esses dados para a relação ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Então, o primeiro passo que eu fiz a leitura do desempenho a nível da CREA, e aí depois eu fui analisar a escola. Eu fiz o filtro e aí como a minha escola saiu. Avaliação Avance Mais o desempenho dos alunos do nono em português e matemática. Eu tive 33 alunos que fizeram a prova de português e 32 alunos que fizeram a prova de matemática no nono. Aí eu perguntei qual foi a margem de acerto, né? A de azul, os alunos que acertaram entre 7 a 8 questões. Aqui eu fiz no paralelo alunos com nível avançado, alunos com nível médio de 4 a 6 questões laranja e abaixo de 4 os alunos de verde. Em português eu tive 25 alunos que acertaram entre 7 a 8 questões e aqui eu tive aproximadamente 12 alunos que acertaram entre 4 a 6 questões e abaixo de 4 eu tive uns 3 alunos. Isso em português. Agora, em matemática, no nono. Matemática foram aproximadamente 26 alunos que acertaram de 7 a 8 questões, de 4 a 6 questões, uns 4 alunos, e abaixo de 4 questões, aproximadamente 3 alunos. Agora, no terceiro, 25 alunos fizeram a prova, e 20 de português e 27 de matemática. Entre 7 a 8 questões com acerto, eu tive 20 alunos em português, de 4 a 6 questões, 5 alunos, e abaixo de 4, nenhum aluno. Agora, em matemática, eu tive aproximadamente uns 16 alunos que acertou de 7 a 8 questões, de 4 a 6 tive uns 9 alunos, e abaixo de 4 eu tive questões. Analisando o panorama geral da sala, a gente percebe o seguinte, que a questão de maior complexidade para a escola foi a questão para a turma do nono em português, foi a questão 7, ali a questão 3. Como foi feita essa leitura? Azul é o acerto e laranja são os erros. Então, aqui, essa questão, exemplo, questão 4, 35 alunos acertaram ela, nenhum aluno errou. Então, é uma questão, uma habilidade que está ok para a turma, está tranquilo. Agora, já a questão 7, foi o inverso. Eu tive aqui, olha, aproximadamente 24 alunos erraram essa questão, somente 11 acertaram, tá? Então, aqui, essa questão 6, comparando a questão 6 com a 7, qual a leitura que eu faço? A 6 é uma dificuldade da turma, a 7 é uma dificuldade da turma. Já a 6, o que ela me revela aqui? 34 alunos acertaram a questão e 1 ou 2 que errou a questão. Então, aqui eu preciso trabalhar o aluno, porque é um ponto específico. Agora, em matemática, a gente percebe uma linha similar na turma toda, O grau de dificuldade, esses alunos que estão errando, eles mantêm aqui o mesmo nível com a frequência, Não está variando muito. A questão com maior índice de erro, aqui foram aproximadamente 12 alunos que erraram a questão 3, Agora, a terceira série. Em relação ao desempenho dos alunos da terceira série em português, nós percebemos que aqui na questão 4 é uma questão que está tranquila para a turma, porque eu tive aqui 25 alunos com acerto e nenhum errou essa questão. O mesmo está para a questão para a quinta questão. Agora, já aqui, a sexta questão, eu tive aqui uns 7 alunos que erraram e uns 18 que acertaram, Então, essa questão que ela precisa ser retomada na sala de aula. Agora, aqui em matemática, qual é a leitura que a gente faz da prova de matemática? Na medida que foi aumentando a complexidade das questões, foi aumentando o índice de erro também dos alunos, que é uma curva aqui, ascendente. Aqui na questão 8, que a gente vê que está aqui, bem par, a 8 e a 7, elas são bem similares aqui no índice de erro. Aqui na questão 6, aliás, na 6 e a 7,
Aqui na questão 6 eu tive aproximadamente 13 alunos que errou para 16 que acertaram a questão. Então aqui está uma questão que a turma está no grau similar de dificuldade. Já diferente da questão 2, que eu tive aqui aproximadamente 2 alunas que erraram. Então nesse caso aqui eu tenho que trabalhar com esse aluno aqui. Aí agora aqui, ser retomado na sala de aula, que está como ponto de atenção de dificuldade para os alunos da questão 5, a 6 e a 7. Agora, qual foi a próxima pergunta que eu fiz? Quem são esses alunos aqui com essa dificuldade e quem é essa aluna aqui em específico, que somente ela, né, errou a questão 2? Aí agora o que eu fiz aqui? Eu cruzei as informações, né, de português e matemática, os alunos que tiveram 8 de 8 acerto nas questões, né, de português e de matemática. Aí agora aqui eu peguei essa aluna que acertou 8 questões aqui, esses que estão marcados aqui coloridinho, são os alunos que acertaram 8 de 8 na prova de português. E aí agora, o que eu fiz? Como que esses alunos saíram em matemática, né? Aqui, esse aluno que acertou 8 de 8 em português, em matemática, ele acertou 5 questões. Aí agora aqui, 8 de 8 em matemática são esses que estão coloridos, né? Essa aluna acertou 8 de 8 em português e 8 de 8 em matemática. Já essa aluna aqui, ó, esse aluno aqui, ele acertou 8 de 8 em matemática e 7 de 8 em português. Aí agora, abaixo de 50% de acerto da prova, né? Eu não tive em português, no terceiro eu não tive abaixo de 50%, tive somente uma aluna em matemática. Essa aluna ela é um ponto de atenção porque ela só acertou 3 questões da prova, ela não veio fazer a prova de português. E aí qual foi a minha pergunta? Como está o índice de frequência dessa aluna? Como está a busca ativa dessa aluna? Como que essa aluna é na sala de aula? É uma aluna participativa? A mesma leitura eu fiz para o 8º, para o 9º, né? A mesma leitura eu fiz para o 9º. 8 de 8 questões em português, são esses alunos aqui marcados, colorido, e 8 de 8 em matemática, que são esses alunos que são coloridinhos aqui. Aqui, esses daqui que acertaram 8 de 8 em português e matemática. Já esse aluno aqui, ele acertou 8 de 8 em português e em matemática ele fez 2 provas. Ele entregou uma com 6 acertos e outra com 4 acertos. Eu fui lá na planilha e olhei qual foi a primeira prova que ele entregou. Foi essa com 4 questões, acerto? 4 questões. Eu levei em consideração essa questão aqui, essa margem de acerto. E aí, agora, esses alunos aqui que acertaram 8 de 8, como que eles saíram em português? Agora, aqui, abaixo de 50% da prova, né? Em matemática e português não tive em português não tive nenhum. Em matemática, abaixo de 50%, eu tive esse grupo aqui. E como que eles saíram em português? Aqui está o índice deles. Aí, qual foi o próximo passo agora? Uma vez que eu detectei quais foram as questões, eu peguei, fiz o recorte da prova, peguei as questões ponto de atenção da escola, fiz o recorte, fiz o documento, entreguei para o professor, peguei a tarjeta do aluno, fui lá na planilha, imprimi a planilha, fiz o recorte do aluno, aqui está o gabarito da prova do aluno, o professor foi para a sala de aula corrigir a prova com os alunos e ele foi marcando a questão que ele acertou ou que ele errou. Terminado essa correção aqui das habilidades, ponto de atenção da escola, aí foi entregue, foi impresso para eles e compartilhado a prova 100% revisada, corrigida, tá? Essa foi a leitura que nós fizemos e assim eu passei para os professores, porque essas informações, elas precisam ser repassadas para os professores levar para a sala de aula, para ser trabalhado com os alunos.
Porque de nada adianta eu ter toda essa riqueza de informações aqui se isso não está chegando na sala de aula de forma consciente para esse aluno, para ele entender aonde que está a dificuldade dele e o porquê da dificuldade dele. Diferente de um aluno que tem frequência e que acertou só 4 questões, a aluna que não tem frequência e acertou só 2 questões não fez a prova de português. São alunos extremamente distintos que precisam ser atendidos e assistidos de forma diferenciada.